E aí, pessoas, tudo bem? Como estão vocês? Vamos continuar aqui para a nossa terceira videoaula de algumas fórmulas e funções do Excel intermediário e avançado para que você possa se destacar no mercado de trabalho. Então, lembrando que a gente está fazendo um teste numa entrevista para um emprego numa agência que vende veículos. Esse emprego na área administrativa. E essa agência aplicou um teste para a gente de Excel para avaliar nosso conhecimento, para ver se a gente se adequa ao perfil da vaga. Então, semana passada, a gente aprendeu as fórmulas Conte-C e Soma-C. Então, ele pediu para a gente aqui na tabelinha a quantidade de veículos vendidos por marca e qual o valor total de venda por marca. Vamos preencher rapidinho aqui a tabela de baixo. A tabela de baixo, ele quer a mesma lógica da de cima, porém agora por veículo. Então, ele quer saber quantos veículos a gente vendeu por tipo de veículo, então quantos Argos, quantos Corollas, quantos Gols vendidos e qual o valor total conseguido pela quantidade de veículos vendidos. Mesma coisa que a tabela de cima, vão utilizar as fórmulas Conte-C e Soma-C. Então vamos vir aqui na quantidade ao lado do Argo, fórmula Conte-C, igual a gente tinha aprendido, igual a Conte.C, abre parênteses. Vamos selecionar agora aqui nosso intervalo. Qual é nosso intervalo? Nosso intervalo agora não é mais a marca. Nosso intervalo agora é a coluna de veículos. Vamos vir aqui na coluna de veículos e selecionar todo o nosso intervalo. Ponto e vírgula, qual é o nosso critério? Nosso critério nessa célula é o Argo. Ele quer saber quantos Argos foram vendidos. Então, como que a gente faz? Seleciona aqui a linha e a célula com o Argo. Seleciona a linha com a célula com o Argo. Aperto o Enter. São 4 Argos vendidos. Vamos aqui na nossa tabelinha verificar se é isso mesmo? Então, vamos ver aqui. 1, 2, Argo, 3, 4 Argos vendidos. Vamos agora repetir para as próximas células. Lembrando que a gente aprendeu que é só clicar aqui no quadradinho e arrastar para baixo. Porém, antes disso, a gente deve travar a célula para que a sequência do número não arraste junto. Então, que ele sempre fique travado entre a linha 4 e a coluna C e a linha 27 e a coluna C. Então, como que a gente aprendeu aqui, selecionou aqui, duplo clique aqui entre o C e o 4, selecionou toda a célula, todo o intervalo, apertou o F4. Travou, apertou o Enter, pronto. Só clicar no quadradinho e arrastar para baixo. Ele já contou para a gente quais são a quantidade de veículos vendidos para cada veículo. Agora, qual é o valor conseguido? Mesma coisa, vamos vir aqui na célula. Aqui é a fórmula Soma-C, então vamos escrever igual Soma-C. Qual o intervalo? Então, o intervalo de veículos, este aqui. Qual é o critério? Nosso critério Argo. Qual é o intervalo de soma? Intervalo de soma é o valor da venda aqui, a coluna de valor da venda. Vamos reforçar um pouquinho? Então, a gente está pedindo que, dentro deste intervalo selecionado, ele ache o critério Argo, então ache os Argos e some ele na coluna de valor de venda. Apertou o Enter, então R$ 199.500 de venda de Argo. Vamos conferir aqui? Selecionou Argo, segurou o Ctrl, Argo e Argo. 199.500. Lembrando que você não precisa conferir. Eu estou conferindo aqui para mostrar para vocês como é que, para provar para vocês que a fórmula faz o cálculo certo. Mas você não precisa, a fórmula vai fazer o cálculo certo. A não ser se você digitar algum e tem algum critério errado na fórmula. Mesma coisa, selecionou a fórmula, vamos travar para que não aconteça de arrastar sequencialmente e a gente não perder. Perdão, vou apertar o ESC aqui porque eu deletei em vez de travar. Clicou 2 vezes entre o C e o 4, apertou o F4. Aqui a gente tem mais uma coluna que a gente quer que fique trava para não arrastar. Mesma coisa, entre o D e o 4, apertou o F4, apertou o Enter. Selecionar a célula, quadradinho aqui ao lado, arrastou para baixo. Pronto, calculou para a gente todos os itens de acordo com todos os valores de acordo com a venda de veículo. Então vendeu 3 Corollas com um total de R$ 265 mil ganho. Vamos agora para a nossa próxima
teste de Excel. O próximo teste de Excel é o PROC-V. PROC-V, além de ser provavelmente a função que vai ser mais utilizada em testes, em entrevistas, é a função que é uma das funções, na verdade, mais utilizadas nas empresas. Principalmente se você for utilizar em tabelas que contêm muito itens. Então, vamos verificar um pouquinho. A função PROC-V, o que ela faz? Então, vamos olhar aqui o que ele está pedindo. O que ele está pedindo? Código da nota fiscal, marca, veículo, valor de venda. O que ele quer aqui para a gente? Ele quer que quando a gente digita aqui o código da nota fiscal, então vamos vir aqui, ó, código V008. Então a gente digita V008. Quando a gente digitar esse código, ele já carregue para a gente qual é a marca, qual é o veículo e qual o valor vendido. Sem ter que ficar pesquisando aqui. Então, se a gente pesquisar aqui, a gente vai ver V0008. Qual foi a marca? Volkswagen. Qual foi o veículo? Polo. Qual é o valor de venda? R$62 mil. Porém, ele já pode carregar para a gente aqui automaticamente. Então, quando a gente digitar aqui o código da nota fiscal V008, ele já carrega para a gente. Como que a gente faz isso? Através do PROC-V. Como que pode ser feito isso? Então, vamos vir aqui na marca. Na marca, vamos colocar igual, fórmula, função, PROC-V. Abriu parênteses. Vamos olhar aqui. Vamos até deletar aqui o parênteses para eles entender a explicação dele. Procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e torna o valor de uma mesma linha de uma coluna a estar classificado em ordens crescentes. Ficou meio complicado de entender. Vamos fazer a fórmula para você entender melhor. Então vamos abrir aqui. Então, qual é o valor procurado? Qual é o valor procurado? Eu quero que ele procure aqui nessa tabela toda o valor do V8. Então, o valor do V8. Então, quando eu digitar aqui V8, eu quero que ele procure para a gente o que tem nas próximas colunas do V8. Entendeu, pessoal? Então, valor procurado. Essa é a nossa chave. Então, ele vai pesquisar a nossa tabelinha aqui. Onde está o V8? O V8 está aqui. Achou o V8 aqui? Ele vai trazer para a gente nessa célula a marca. Então, ele vai trazer para a gente na célula essa marca. Ponto e vírgula. Qual é o próximo item? A matriz. Então, aonde você quer que ele procure o V8? Você quer que ele procure as informações do V8 numa tabela. Qual é a tabela? Toda essa tabela. Então, vamos selecionar toda essa tabela. Ficou aqui na célula A4, arrastou e selecionou toda a tabela. Então, vamos de novo olhar. Então, procure o V8 dentro dessa tabela. Então, procure o V8 dentro dessa tabela. Próximo item aqui da nossa fórmula. Próximo item da nossa fórmula é o número índice. Então, vamos olhar aqui, ó, valor procurado, matriz. Agora a gente está procurando o número índice. Então, qual é o número índice? É a coluna que você quer que ele carregue aqui para a gente. Então, quando a gente digitar V8 aqui, ele vai pesquisar em toda a tabela. Pesquisando em toda essa tabela, eu quero que ele carregue o valor da segunda coluna. Por que segunda coluna? Coluna 1, A. Coluna 2, B. Coluna 3, C. Coluna 4, D. Então, essa tabela tem 4 colunas. E eu quero que ele carregue para a gente o valor da segunda coluna. Então, eu quero que ele carregue o valor da segunda coluna. Último item que a gente tem que informar aqui, colocou ponto e vírgula, quer que seja uma correspondência aproximada ou uma correspondência falsa. A gente quer que seja correspondência aproximada, porque a falsa ele não vai achar, ele vai achar um valor falso. A gente quer que seja um valor verdadeiro. Então, a gente sempre utiliza zero. No PROC-V, sempre vai utilizar zero. Nunca utilize o 1, sempre o zero. Então, aqui vai ser sempre zero, em qualquer fórmula que você digitar. Vamos apertar o Enter. Apertou Enter, você pode ver que ele carregou aqui Volkswagen. Vamos olhar aqui na tabelinha. V8, Volkswagen, carregou para a gente. Vamos pensar aqui, vamos digitar aqui V2. V2 é o Hyundai. Vamos digitar aqui o V002. Vamos ver o que acontece. V002. Ele alterou para Hyundai. Então, vamos olhar de novo aqui e vamos tentar entender a fórmula. Vamos olhar aqui. Então, a fórmula PROC-V. PROC-V procura um valor. Procura um valor a partir de um determinado critério. Qual é o nosso critério?
Nosso critério é o V002. Então, nosso critério é o código digitado na nota fiscal. Então, dentro desse critério, eu quero que ele procure numa tabela. Qual é a tabela? Esta tabela aqui. Dessa tabela aqui, eu quero que ele retorne um valor. O valor que eu quero que ele retorne é o valor correspondente ao V002 na coluna 2, que é a coluna da marca. A coluna 2 está aqui, Hyundai. Último item, travamos a célula, travamos não, informamos que a gente quer que corresponde a um valor verdadeiro. Valor verdadeiro, 0. Apertou o Enter e Hyundai. Veículo, mesma coisa, igual a PROC V. Qual é o critério? O nosso critério é sempre o código que a gente vai digitar aqui. O código que a gente vai digitar aqui vai arrastar para a gente. Qual é a tabela? A tabela toda selecionada aqui. Selecionar a tabela. O que a gente quer que ele traz para a gente? Agora a gente quer que a gente traz para a gente o nome do veículo. Qual é o nome do veículo? Ele está na coluna 1, 2, 3. Coluna 3, coluna 3, ponto e vírgula, valores somente verdadeiro. Então, 0. Valores somente verdadeiro, 0. Apertou o Enter. Você pode verificar que ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Alguma coisa a gente digitou errado. Vamos ver aqui. Está faltando alguma informação. Faltou o ponto e vírgula aqui. Então, vamos de novo nessa célula. Então, igual a PROC V, critério V002, ponto e vírgula, que foi o que faltou, que pode ter dado erro. Selecionamos a tabela. Selecionar a tabela, ponto e vírgula. Qual é a coluna que você quer que ele retorne o valor? A coluna 3, 1, 2, 3, que é o valor do HB20. Então, coluna 3, ponto e vírgula 0. Pronto, retornou para a gente o HB20, que representa a coluna 3. Último, valor de venda. Mesma coisa, PROC V. PROC V, qual é o critério? O critério é o item, o código da nota fiscal que a gente vai digitar aqui. Ponto e vírgula, tabela que quer que pesquise o valor, toda esta tabela. Ponto e vírgula, eu quero que ele retorne agora o valor da coluna 4. Então, o valor da coluna 4 representa o valor de venda. Valor de venda, coluna 4. Coluna 1, 2, 3, 4. Coluna 4. Ponto e vírgula, eu quero que retorne só valores verdadeiros, sempre 0. Lembrando, no PROC-V sempre 0. Apertou o Enter, R$53 mil. Então, vamos ver aqui. V002, Hyundai, HB20, R$53 mil. Se a gente digitar aqui V019, ele vai trazer para a gente Fiat Argo, R$51 mil. Vamos ver o V019 aqui. V019 Fiat Argo, R$51 mil. Mais uma vez, vamos lá, vamos digitar aqui V015. Então, nota V015. Foi um Toyota Corolla, R$85.500. Toyota Corolla, R$85.500. Então, vamos repassar aqui mais um pouquinho para tentar entender. Eu sei que é complicado, vou tentar puxar em próximas aulas isso, mas para você tentar entender. Então, vamos lá, vamos analisar a fórmula. Fórmula, PROC-V. PROC-V. Então, qual é o critério? Nosso critério é, quando a gente digitar o código da nota. Código da nota, quando a gente digitar, a gente quer que procure um valor numa tabela. Qual é a tabela? Esta tabela aqui. Então, A4 começa aqui, a D27 que termina aqui. Qual é o valor que você quer que ele retorne? O valor da coluna 4. Então, o valor da coluna 4, se a gente olhar aqui, coluna 4, esta aqui. No caso do V15, o valor que está na coluna 4 no código V015, este aqui. E por último, a gente trava. O 0 é sempre para travar. Se a gente digitar 0, ele pode retornar um valor falso para a gente. Então, sempre o 0 para travar. Apertou o Enter, tem. Quando a gente digita aqui o código diferente, ele vai trazer para a gente o valor diferente, de acordo com o código que a gente digitou. Gostou, pessoal? Curte, segue a página. Logo, logo tem mais conteúdos como este. E aí, muito em breve, na próxima aula, a gente vai reforçar um pouquinho o PROC-V e aprender a fazer gráfico. Então, obrigado e até mais.